Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um seminário de Covid-19 em razão da disciplina Terapêutica Médica 1, ministrada pelo professor Tiago Lazzaroni. O nosso tema de hoje são os corticoides. O nosso grupo é composto por mim, Enzo Santos, a Ingrid Cioto, a Isabela Lomez, a Letícia Lage e a Luísa Santos. Nós somos acadêmicos do 5º período de Medicina da PUC Minas Unidade Contagem. Vamos começar falando sobre a terapia. O uso dos corticoides em pacientes com Covid-19 é um tema que ainda gera questionamentos na comunidade médica, em razão de alguns trabalhos não mostrarem benefícios e não existir recomendação oficial para o seu uso. O racional por trás da administração de corticoides é a sua ação anti-inflamatória, levando em conta o fato dos casos graves de Covid-19 estarem relacionados justamente a uma resposta inflamatória exacerbada do organismo. Os estudos recomendam o uso de dexametasona em casos graves, nos quais os pacientes estejam recebendo oxigênio suplementar ou suporte ventilatório, e associado a outras medicações, como os anticoagulantes. A dose que vem sendo utilizada é de 6 mg por dia, durante 10 dias ou até a alta do paciente, o que for mais curto no caso. Partindo agora para as evidências que nós temos até o momento, as evidências positivas são controlar a produção de citocinas pró-inflamatórias, em baixas doses tem um papel no tratamento de Covid-19 grave, redução no número de óbitos, encurtamento da internação e diminuição do tempo no respirador. E as evidências negativas seriam a interferência na glicemia de quem tem diabetes, porém reversível no hospital, é possível contornar isso com remédios que baixam a glicose no sangue, inchaços, alteração no nível de glóbulos brancos e facilidade para ter hematomas, porém esses também regridem após a redução da dose ou interrupção. E pacientes sem necessidade de oxigênio não apresentaram benefício com o uso de corticoide, podendo seu uso nesse subgrupo inclusive estar relacionado a maior mortalidade. Agora os efeitos adversos e riscos. A medicação só é indicada para casos graves da doença, apresentando efeito contrário em sintomas leves e quando é utilizada como prevenção. O medicamento diminui a resposta imune que o organismo apresenta inicialmente, podendo aumentar o risco a outras infecções também. Os possíveis efeitos colaterais são ganho de peso, osteoporose, glaucoma, aumento da glicose no sangue e aumento da pressão arterial. E com isso, os grupos de risco são os hipertensos, os diabéticos e os cardiopatas. Passando agora para a farmacocinética e farmacodinâmica, eles podem ser administrados via intravenosa ou oral. A absorção, e são muito lipossolúveis, são distribuídos ligados a proteínas plasmáticas, os corticosteroides exógenos, principalmente a albumina. O metabolismo é feito através da enzima CYP3A4 no fígado e a eliminação é renal. Vale salientar também que a presença de corticoide em quantidades altas na corrente sanguínea tem feedback negativo na produção de CRH, inibindo a produção de ACTH e, consequentemente, de corticosteroides. Por isso, o uso de corticoides exógenos acima de 14 dias suprime o eixo hipotálamo e hipófise suprarrenal. Nessa imagem, a gente tem um esquema desse feedback negativo que os corticoides exógenos podem vir exercer sobre o eixo, o hipotálamo, hipófise e suprarrenal, afetando a produção de corticoides pela suprarrenal. Passando agora para o mecanismo de ação, após o corticoide entrar na célula por difusão, vai se ligar ao domínio de ligação do hormônio do seu receptor, fazendo com que a proteína HSP90, que é responsável por estabilizar e inativar o receptor, perca a afinidade por ele, se desprendendo e liberando o domínio efetor, também chamado de sítio de ligação do DNA. Após isso, o complexo corticoide receptor ativo se liga a outro complexo idêntico a ele, formando um dímero capaz de entrar no núcleo que, com seu domínio de ligação de DNA livre, passa a ativar alguns fatores de transcrição e inibir outros. Vai ativar a anexina 1 e inibir a NF-κB e a AP1. E a partir disso, vai ocorrer a redução da transcrição de genes de fatores de adesão e citocinas, L2 e receptores de L2, o que leva à diminuição dos níveis de eosinófilos, linfócitos T helper, basófilos e monócitos. Também vai ocorrer a inibição da enzima fosfolipase A2, que é responsável pela produção de ácido araquidônico, precursor de mediadores inflamatórios, e inibição da ciclooxigenase, ou COX, responsável pela produção de prostaglandinas e tromboxanas, a partir do ácido araquidônico. E também síntese aumentada de L10, receptores de L1 e anexina, que são fatores anti-inflamatórios. Com relação às indicações terapêuticas, nós temos principalmente para processos inflamatórios, alergias, reações anafiláticas, hipofunção adrenal, hanseníase, imunossupressão em doenças autoimunes, asma grave persistente, pneumonia e também são usados como adjuvantes na quimioterapia. Por fim, nós temos aqui um quadro comparativo dos principais corticoides usados para tratamento sistêmico, usando a hidrocortisona como padrão. Vale ressaltar que a prednisolona também é usada no tratamento de Covid, apesar de majoritariamente ser a dexametasona. O que nos chama a atenção é a maior afinidade relativa pelos receptores que a dexametasona tem, uma maior ação anti-inflamatória, uma menor retenção de sódio em relação às duas outras, a prednisolona e a prednisona. Essas foram as nossas referências. Obrigado pela atenção, pessoal.